E aí galera do YouTube, boa tarde, tá? Eu aqui, Arquimedes aqui de Caratinga, o Kiki, o Dr. Ayata, tá bom? Para colocar uma aula a mais aí no canal sobre esse material aqui muito pouco explorado no mundo da balística hoje, principalmente no Brasil, que é o som e o projétil. Embora seja pouco explorado isso aqui no Brasil, dominar isso aqui em tempos de guerra é essencial para qualquer atirador que quer voltar vivo do campo de batalha, principalmente se tratar de um atirador que é um atirador, um alvo em potencial. Ele tem uma função de comando, é um piloto, ele é um engenheiro, ele é um comandante, então ele precisa muito, e todos eles se preocupam muito em estudar muito isso aqui, o som e o projétil. E nós vamos então falar acerca disso aqui. Normalmente o atirador, no nosso caso das armas de ar comprimido, às vezes sem perceber a gente também se preocupa com isso aqui, o som e o projétil. Quando a gente vai comprar arma, a gente quer saber quantos metros ela faz por segundo, se ela quebra ou não a barreira do som na sua velocidade, ou seja, se ela tem uma velocidade acima de 340 metros mais ou menos por segundo, aí ela está rompendo a barreira do som. Então isso também para a gente, indiretamente, embora muita gente às vezes não tenha ligado, mas é importante. Sobre como o projeto se comporta antes ou depois da barreira do som, eu já tenho aulas aí no canal que falam detalhadamente sobre isso. Mas hoje nós vamos falar em termos até de sobrevivência, de forma de se proteger, abordando o som e o projétil. A primeira coisa, então, é nós entendermos o que é som. E eu quero dizer que aqui eu vou falar desse conceito de som voltado para nós, seres humanos, porque ele é um conceito bem mais amplo que isso aqui. O que é o som, então? O som é uma onda mecânica que possui a intensidade e a frequência necessária para ser percebida pelo ser humano. Então, o som, para ser percebido por nós, precisa de ter uma determinada frequência e uma determinada intensidade. Porque há certas frequências que não podem ser percebidas pelo ouvido humano, como, por exemplo, se o som for abaixo de 20 Hz, e acima de 20 mil Hz você não pode ouvir, você não consegue ouvir. Abaixo de 20 a gente chama de infrassom. Acima de 20 mil a gente chama de ultrassom. E essas frequências elas não podem ser ouvidas. Podemos caracterizar os sons a partir da sua intensidade, da sua altura e do seu timbre. São coisas que estão presentes no som e que nos ajudam a caracterizar os sons. Por exemplo, a intensidade está ligada à quantidade de energia transportada pela onda de som. Então a gente diz assim, vamos dizer assim, no nosso dia a dia, o som está muito forte ou o som é muito fraco. Isso está ligado à intensidade do som, não ao volume, tá? A altura está relacionada com a frequência do som, não com a quantidade de energia transportada. A altura, sim, a gente diz se o som está alto ou está baixo. Embora pareça uma discrepância, um som pode estar chegando baixo no nosso ouvido, mas ser percebido de forma muito forte pelos mecanismos que o medem. Então a altura está relacionada à frequência. E o timbre? O timbre corresponde ao conjunto de ondas sonoras que formam o som, porque o som tem diversos tipos de propagação, diversas ondas e comprimentos de ondas diferentes, e o conjunto dessas ondas elas formam sons diferentes e nós podemos então distingui-las de formas diferentes no nosso ouvido. Por exemplo, se a gente estiver ouvindo uma música, nós temos como saber se aquela música, se ali tem uma guitarra, se ali tem um piano tocando também, naquele momento foi a bateria que tocou, porque em meio a todos aqueles sons, cada um tem um timbre, e você consegue então pelo timbre distinguir de onde está vindo ou que tipo de instrumento, desde que você o conheça, está produzindo aquele som, porque o timbre dele é diferente.
Sabendo isso, então, entra aqui uma coisa muito importante para nós em relação ao som. Já vindo agora para a área dos projéteis. Nossos ouvidos são capazes de se orientar através de diversas informações obtidas com o som. Quando a gente ouve, a gente tem também um sentido de orientação através de sons. Por exemplo, a intensidade e a distância na qual o som está acontecendo. A gente tem noção, quando ouve um som, do local de onde ele está vindo. A gente sabe, por exemplo, também se o som está estático, está sendo produzido parado, ou se ele está em deslocamento. E também o sentido e o ponto de extinção, se ele está vindo da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, e a hora que você para de percebê-lo, ele fica tão fraco, tão longe, com tão pouca intensidade que você não percebe. Os cegos usam muito isto para se orientarem na sua caminhada. Eles usam o som. É tanto que eles vão atravessar uma rua, ele para, ele percebe o som, está vindo um veículo. E normalmente, se você passar a acompanhar o comportamento das pessoas que são deficientes visuais, você vai ver que elas viram a cabeça exatamente para o lado de onde está vindo o som, porque pelo som é possível se orientar. Se você chegar e conversar com ele, ele vai olhar para o lado que você está, não para o lado contrário. Então o som, ele é essa maravilha que nós exploramos muito pouco, mas que nos dá essa condição de nos orientarmos através dela. Isto é possível por causa da forma como a onda de som se propaga. Nós vamos ver um vídeo aí que mostra como a onda de som se propaga, para a gente entender isso até melhor um pouquinho. A onda de som, ela se propaga dessas duas formas aí. O som estático está aqui no meio, no centro, ele está sendo emitido e as ondas estão indo e estão atingindo os nossos ouvidos. Aí, conforme a posição que a gente vê aqui, sabendo se ele está mais longe ou mais perto. E o som em movimento, da forma como vocês estão vendo aqui embaixo, tá? Também vai propagando ondas que ele vai curvando à frente dele e que vão se propagando à frente, nas laterais e atrás. Isso nada mais é do que essa representação que está aqui diante de nós aqui. A pessoa que está aqui perto, ele sabe, o som está na minha frente. Esse verdinho, já o daqui, o som está atrás de mim. Esse aqui, não, o som está um pouco abaixo. Esse aqui não, esse som está vindo de cima, é um avião que está passando. Esse aqui está muito longe o som ainda, vai custar chegar aqui. Então, pelo som, é possível nos orientarmos. Então, entra aí agora a parte importante desta aula. O som é a voz do projétil, e a voz dele anuncia a morte muitas vezes, infelizmente. Tá? Por isso que, principalmente os atiradores de elite da Polícia Mineira, eles estão no campo de batalha, eles têm um ditado que diz assim: se você ouviu o projétil, você não vai morrer, mas se você não ouviu, você vai senti-lo. Então eles ficam atentos ao som, porque o som, como eu disse aqui, ele é a voz do projétil. Dá para ver na foto aqui, antes de passar lá na frente, isso aqui é uma foto tirada de um projétil cônico, para que eles vissem como ele curva o ar e como ele curva o som. Então vocês estão vendo aqui uma onda que se formou à frente dele, aqui uma onda pela qual ele já passou, outra onda que está propagando aqui atrás, à medida que ele progride. Então essa onda, ela chega aos nossos ouvidos como a voz do projétil, e de entender isso muito bem está às vezes a nossa vida no campo de batalha. Os americanos, eles desenvolveram esse equipamento aqui, tá aqui essa antena sofisticada aqui com esse leitor de som, que dá a eles no campo de batalha a noção exata de onde está vindo o som, de que distância ele partiu e que direção ele está percorrendo. E eles inventaram isso por causa de snipers, para não serem mortos nas mãos de snipers, porque o sniper, a única coisa que você, na maioria das vezes, consegue saber dele é que o projétil te atingiu, que ele passou perto de você pelo som que ele emitiu. Então, através do som, podemos dar imagem ao disparo. O som é o maior inimigo dos snipers.
Se os projéteis não fizessem som no seu arrasto, o trabalho deles seria perfeito, seria impossível descobri-los. Fatores que podem ser detectados em um disparo através da audição. No campo de batalha, digamos assim, a gente está ali e você ouve o som do disparo. E no final dessa aula aqui, eu vou colocar para vocês que eu gravei o som que um chumbinho, que uma arma de ar comprimido faz, para vocês terem noção como é o som do projétil. Então, esses fatores, tipo e possível calibre da arma, isso aqui é básico. Você ouviu um tá, você sabe, olha, aparentemente é uma arma que dispara um tiro por vez. Mas se houve uma rajada, não, esse cara tem uma metralhadora ou um fuzil nas suas mãos. Então, pelo som, você tem como determinar se você tem seu inimigo, que armamento que ele tem na mão. E isso aqui é uma coisa que todo atirador que vai para o campo de batalha, ele fica atento a isso. Ele não está vendo às vezes o inimigo, mas pelo tipo de disparo, ele tem noção, esse cara está mais equipado do que eu estou só com um revólver, está disparando contra mim de fuzil, a rajada que ele deu de metralhadora. Então é possível saber isso através do som do projétil. Outra coisa que é possível determinar, estimar, é a distância na qual se encontra o atirador. Pelo tipo de som. Primeiro, se ele chega mais forte ou mais fraco ao nosso ouvido, pelo eco que ele tem. E depois pelo som que o projétil faz também. Isso aqui nós vamos abordar um pouquinho mais à frente novamente. Outro detalhe que é possível saber é a direção da qual o disparo saiu. Até quando a gente vê aí na televisão, infelizmente, essas cenas aí do pessoal nessas disputas em favelas aqui no nosso Brasil, você vê pelo som de que região da favela está partindo o disparo. Então te ajuda a localizar o seu inimigo. Outro detalhe é a inclinação na qual o disparo está ocorrendo. Se ele está vindo de cima ou se ele está vindo de baixo. Às vezes você está num edifício, você sabe, o cara está no nível do solo, ele não está no meu nível em outro edifício, ou ele está no edifício maior do que o meu. É possível saber a inclinação na qual o disparo está ocorrendo. Outro detalhe que dá para saber através do som de um disparo é se o atirador está em um ambiente fechado ou não. Tá? Porque aí você sabe, olha, ele está protegido, ele está num ambiente fechado, ele está dentro de algum lugar, ou não, ele está em campo aberto, então ele está mais vulnerável. Até para você saber a forma como você vai responder ao ataque, isso é importante, e são coisas que você sabe só pelo som. Só reforçando aqui, no campo de batalha a gente se orienta muito mais pelo som do que pela visão. Você não vai ficar pondo a cabeça para fora para correr o risco de ser alvejado. Então você faz uso do som no campo de batalha. Outra coisa também é o número de atiradores que estão te enfrentando. Se é um disparo só e ele vem sempre da mesma região, você sabe, até uma única pessoa. Mas se vem um da esquerda, um da direita, um mais de cima, um mais de baixo, pela quantidade de disparos e de onde eles vêm, você sabe o número de oponentes que estão te enfrentando. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas tanto que é importante o som e o projétil. Eu toda a vida estudei isso, eu acho isso uma coisa extraordinária, tá? Outra coisa que dá para saber é o grau de experiência do atirador. Porque se ele sabe onde você está e os disparos estão pegando mais distante de você, um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, para você sabe que o cara é ruim. Porque o bom atirador, você precisa de pedir misericórdia a Deus para ele não te fazer quando muito 2 disparos. Se ele errar o primeiro, o segundo é muito difícil de escapar, mas dá para você ter noção do grau de experiência do atirador, porque ele disparou, pegou muito próximo a você. Você pode saber, o cara é bom de dedo, bom de vista. Então, coisa que se pode saber também pelo som. E o possível alvo. Às vezes você está ali no campo de batalha junto com o seu comandante e os disparos estão indo todo em cima dele. Então você pode, olha, eu tenho uma liberdade para me locomover, porque eu não sou o alvo do disparo. Ou ele está tentando atingir o nosso equipamento que está ali em cima. Digamos que você tem um rádio de comunicação, ele esteja acima e você então sabe o alvo através do som do disparo. Muito interessante, não é, galera? Vamos para frente aqui então. Fatores que podem ser estimados através do som do projétil. Olha bem,
Eu vou voltar aqui atrás, vocês vão ver que aqui atrás eu falei sobre fatores que podem ser detectados através do som do disparo. Agora o próximo aqui é através do som do projétil. Aí nós vamos entrar aqui, afunilar, entrarmos mais no que diz respeito ao som só do projétil em si. Digamos que estejamos sendo alvo de um sniper. Então o que a gente pode saber através do som que o projétil faz, que vocês verão mais na frente aí um pouquinho. Muito bem, através do som do projétil nós podemos estimar a distância que o atirador se encontra, porque pelo som e pela forma como ele passa de nós, dá para saber, existem meios de se detectar isso. Outra coisa, pelo som do projétil, dá para saber o local, pelo som, perdão, e o local do impacto, dá para saber a direção do qual o disparo saiu. E aí dá para estimar, quando você tem o som do projétil, o som do impacto, aí dá para você estimar até a distância que o atirador está, sabendo quantos metros o projétil percorreu para impactar o alvo. Então são coisas também que você sabe pelo som do projétil. Dá para saber também o coeficiente, ou estimar, perdão, não dá para saber, dá para estimar o coeficiente balístico do projétil. Tá? Você tem noção pelo voo do projétil, pelo som que ele faz, se ele é um projétil que ele é mais veloz, ou que ele é menos veloz, ou que ele tem a ponta oca, ou que ele tem a ponta achatada, para ter noção do seu coeficiente balístico. Eu vou mostrar para vocês aqui um quadro agora, que exemplifica isso bem, que é esse aqui, ó. Foram testes de campo que foram feitos, para saber como o som se dobra de acordo com a ponta do projétil. Aqui vocês veem como se forma a onda com um projétil que tem a ponta bem fininha. Aqui um projétil cônico, como a onda é diferente. E isso aqui o ouvido percebe cada uma delas de forma muito diferente. Um projétil tipo os nossos de arma de ar, como a onda que se forma, vocês estão vendo aqui onde o mouse está passando. Um projétil um pouco mais beneficiado, com a ponta um pouco mais arredondada, tá? Aqui tem até, lembra a nossa cinturazinha de vespa, dá para vocês verem aqui dos nossos projéteis, tanto desse projétil da esquerda de baixo quanto da direita, como a onda se propaga também. Então, pela forma da onda, de propagação da onda, e a forma como a gente a ouve, e quando você vai para a guerra e você é importante nela, você é treinado a identificar a dobradura do ar e a propagação do som em cada uma dessas ondas aqui. Então são fatos interessantes que são importantes a gente saber. Vamos voltar então para lá, para onde estávamos. Outra coisa que se pode saber através do som do projétil é o tipo do projétil, se ele é subsônico ou ultrassônico, se ele viaja abaixo da velocidade do som ou acima da velocidade do som. Você tem como estimar isso ouvindo o som que o projétil faz. A maioria dos snipers preferem disparar as suas armas a partir de 400 metros, entre 400 e 600 metros. Por quê? Porque a maioria das armas, quando a essa distância de um alvo vivo, o alvo não consegue ouvir o som do disparo, ele só vai ouvir o som do projétil. Apenas o som do projétil consegue chegar ao alvo e não o som do disparo. Então essas coisas, esse aglomerado de coisas é muito importante para o atirador quando diz respeito à sua vida. Quando ele domina isso bem, ele se torna um alvo mais difícil do seu atirador, e ele consegue achar o seu atirador para tentar, como diz a gíria aqui, vou falar uma gíria aqui que é usado entre equipe de segurança e atirador de equipe de segurança. Você vai tentar almoçar o seu companheiro antes que ele te jante. Você vai tentar antecipar e alvejá-lo antes de ser alvejado por ele. Então vamos agora para a parte prática no que diz respeito ao som do projétil da arma de ar comprimido e a finalização da nossa aula. Pessoal, vocês estão vendo aí uma latinha, perdão, 1 litro, eu vou só usar ele como referência, tá? Eu quero mostrar para vocês o som do chumbo.
Aí tá a arma, ó, eu vou fazer o disparo daí, ó. Tá, deixa eu colocar mais alto para ver se me pega. E meu objetivo é que a câmera pegue o som do chumbo viajando no ar, ok? Vamos ver se vai dar certinho. Vou lá fazer o disparo. Vou tentar acertar o litro, hein?